Hoje é dia do Divã e eu trouxe algumas perguntas que foram mandadas lá no Instagram do canal para analisar e desenvolver algumas reflexões. E você está convidado a me acompanhar nesse momento, topa? Então bora lá! Vamos começar com essa pergunta sobre: é normal ter dificuldade de falar na primeira consulta? Bastante normal, porque nas consultas iniciais o paciente sente normalmente nervosismo ou alguma timidez que resulta no receio de se expor e também na expectativa que traz em relação à consulta. Os psicólogos clínicos sabem de que este é o receio de quem vem pela primeira vez e coloca o paciente à vontade para que se sinta confortável e tranquilo. É possível a cura ou o tratamento dos problemas psicológicos pela fala? Essa costuma ser uma dúvida que muitas pessoas têm de fato, e por estranho que possa parecer à primeira vista, é possível curar e tratar problemas psicológicos através do diálogo. Só que esse diálogo é um diálogo especial e é completamente diferente das conversas que o paciente possa ter com amigos e familiares. Para quem está numa consulta de psicologia clínica, aquilo que parece uma mera conversa entre paciente e psicólogo é muito mais do que isso. As intervenções verbais do psicólogo, como comentários e questionamentos, procuram levar o paciente a adaptar-se a uma atitude diferente perante a si próprio e perante a sua vida. Quais as consequências prejudiciais à nossa psique relacionadas aos excessos da exposição da imagem e do privado? Vivemos em um período social que prioriza o é preciso ter, e o sujeito que se expõe demasiadamente traz consigo questões relacionadas ao narcisismo e a necessidade de ser reconhecido pelo outro. A sociedade que estamos inseridos dita o que fazer e o que não fazer, o que traz felicidade e o que não traz, como se a nossa felicidade pudesse ser comprada com a roupa de marca, o relógio de ouro ou o celular da última geração. E se não acompanharmos o ritmo, somos taxados de antiquados ou ultrapassados, e é dessa maneira que a cultura reforça o narcisismo inato de cada um. Vivemos em um mundo conectado, onde a grande maioria das pessoas possui algum tipo de rede social, seja ela Facebook, Twitter ou Instagram, entre outras. E cada vez mais estamos nos expondo. Há um tipo de prazer nessa exposição, que podemos chamar de goziscópico, onde o sujeito se expõe para o olhar do outro e também olha para o outro. Mas até aqui tudo bem. E quando passamos da normalidade da exposição para o excesso dela, onde que tudo vira motivo para se expor? Será que o sujeito tem consciência de que passou dos limites? O sujeito tão envolvido com essas questões talvez não teria consciência necessária para discernir se está passando dos limites ou não. Porque para ele toda essa exibição traz satisfação, e quanto mais se tem, mais se quer. É como se estivesse em um ciclo vicioso. O perigo está quando passa para o patológico. O narcisismo patológico está ligado com o comportamento compulsivo, como postar constantemente fotos, atualizar status, compartilhar a localização atual, entre outras mais. Isso pode ser visto como uma forma de ruptura que pode ser vivenciado ou fantasiado. Geralmente essa ruptura é ocasionada na infância, na relação da criança com a função materna ou paterna. Ocorre o desamparo por parte da mãe que não investiu no bebê, não ofereceu a palavra. Com a falta do olhar, a criança não se sente amada, no entanto recorre à exposição como uma forma de buscar esse olhar materno. O sujeito desde a infância já possui uma inclinação para esse tipo de personalidade. Ao invés de procurar investir em outros objetos, investe nele mesmo. Esse tipo de sujeito procura sempre ser reconhecido pelo outro. Por trás de toda essa onipotência e amor próprio que transmite, existe a questão de que precisam ser vistos e reconhecidos por aquilo que eles são ou aparentam ser. Essas pessoas estão sempre menosprezando os outros que não se encaixam no seu ponto de vista. Leva-se a pensar numa possível carência afetiva entre essas pessoas, na demanda de amor endereçada ao outro, na exposição como uma forma de reafirmar o seu amor próprio e o amor de outras pessoas. O sujeito, como faltante, sempre vai estar querendo algo mais. Nunca vai estar satisfeito com as curtidas, os comentários e os números de seguidores. O ser humano, ele é desejante, e o que alimenta esse desejo é a falta. A vaidade valorizada pela nossa sociedade atual sobre o interesse pela vida de outras pessoas faz com que o narcisista tenha orgulho de mostrar frequentemente suas qualidades e seus bens pessoais. Com a exposição nas redes sociais e a aprovação dos outros, acha-se que é possível tamponar o vazio, o que é um engano. Ao se expor nas redes sociais, é possível pensar nas fantasias ligadas na exibição da vida privada.
quais fantasias o sujeito tem referência à exibição. Uma das possibilidades é de que todos possam ser celebridade. Deseja-se ser o objeto de desejo do outro, ou seja, o que importa é que o outro quer ver, o que vai partir da aprovação dele sobre o próprio sujeito que se deixa ser objeto. Algumas pessoas, mais do que as outras, têm esse tipo de demanda e cabe ressaltar de que cada caso é único e o ser humano é singular, portanto não seria ideal generalizar. Com a diminuição dos casos de Covid, estima-se que transtornos de estresse pós-traumático surjam em grande escala nos consultórios. Como lidar com o TEBT nos casos de pós-Covid? Após mais um ano do início dos casos de Covid-19, especialistas temem de que o problema de TEBT se torne mais comum. Um estudo divulgado recentemente pelo Hospital San Raffaele em Milão, na Itália, apontou de que 28% de 402 pacientes monitorados após se recuperarem da doença desenvolveram sintomas de estresse pós-traumático. No transtorno de estresse pós-traumático, o incidente fica marcado durante um longo período. O indivíduo com a condição fica revivendo, mesmo que de forma inconsciente, aquele episódio que o marcou. Por isso, tenta fugir a todo momento do que faz relembrar da situação. Com isso, a pessoa pode evitar lugares, pessoas e objetos. O TEBT tem os seguintes sintomas, como falta de ar, suor em excesso, tontura, medo, vontade de não sair de casa, aceleramento dos batimentos cardíacos, ou seja, taquicardia, desconcentração e insônia. Os sintomas podem aparecer em até 3 meses após o evento. Para ser diagnosticado, o TEBT precisa permanecer por mais de um mês. A duração dele varia de acordo com cada caso e em algumas situações mais graves, ele costuma persistir por longo período. O tratamento pode ser por psicoterapia e algumas delas são focadas no trauma, ou seja, é dado ao paciente a oportunidade de compartilhar a sua experiência. Embora o ato de recordar o evento traumático possa parecer intrusivo e desagradável, a exposição repetida a esse tipo de memória de maneira segura e controlada é um mecanismo para enfrentar e superar o trauma. Algum tempo atrás, se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Vou deixar o link dela aqui nas descrições caso você queira se aprofundar melhor no assunto, ok? Poderia explicar um pouco sobre o transtorno esquizoafetivo? O transtorno esquizoafetivo é um distúrbio de saúde mental caracterizado por uma combinação de sintomas da esquizofrenia, incluindo delírios e alucinações, com sintomas de distúrbio de humor, com mania e depressão. Esse distúrbio compartilha sintomas de esquizofrenia e transtorno bipolar, e isso pode levar a erros de diagnóstico. O transtorno esquizoafetivo ele é bem menos estudado do que os outros dois, e algumas intervenções e tratamentos são emprestados da esquizofrenia e transtorno bipolar. Esse transtorno não tratado pode resultar em problemas de funcionamento no trabalho, na escola e em situações sociais. Pessoas com transtorno esquizoafetivo podem ter dificuldades de manter o emprego ou de frequentar a escola. A causa exata do distúrbio ainda é desconhecida, mas uma combinação de fatores incluindo genética, estrutura e funcionamento do cérebro podem contribuir para o desenvolvimento. Existem 2 subtipos principais, que é do transtorno esquizoafetivo, que é do tipo bipolar, que é fornecido se um episódio de mania fizer parte da apresentação do sintoma, e do tipo depressivo, que é fornecido se apenas os episódios depressivos maiores fizerem parte da apresentação. O tratamento do transtorno varia de acordo com cada tipo e gravidade dos sintomas, mas geralmente esses indivíduos respondem bem a uma combinação de medicamentos, psicoterapia e treinamento de habilidades para a vida. Espero ter conseguido corresponder às dúvidas de vocês aqui no Divã. Qualquer coisa já coloca nos comentários a observação de vocês. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e siga o Instagram para você ficar por dentro dos conteúdos. O link das páginas estarão todas nas descrições e te aguardo no próximo vídeo que vem por aí. Tá bom? Até mais!